Nosso preparo, nosso irmão Alexandre fará a leitura de uma página. Paz e alegria, queridos irmãos. Livro Espírita e Vida, do livro Caminho Espírita, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 15, editora Ide. O pão elimina a fome. O livro espírita suprime a penúria moral. O traje compõe o exterior. O livro espírita harmoniza o íntimo. O teto abriga da intempérie. O livro espírita resguarda a criatura contra os perigos da obsessão. O remédio exclui a enfermidade. O livro espírita reanima o doente. A cirurgia reajusta os tecidos celulares. O livro espírita reequilibra os processos da consciência. A devoção prepara e consola. O livro espírita reconforta e explica. A arte distrai e internece. O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. A força corrige, o livro espírita renova. O alfabeto instrui, o livro espírita, o livro ilumina o pensamento. Certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustentem e dignifiquem a vida na terra de hoje. Todavia, quanto nos seja possível, auxiliemos a manutenção e a difusão do livro espírita, que nos sustenta e dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz, no plano físico e na esfera espiritual, aqui e agora, depois e sempre. Possamos então fechar os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, em seu nome, para mais uma noite de estudo, de trabalho em nossa casa, pedindo a Ti que Tu possas envolver a cada um de nós que aqui está, levando o seu amor, a sua paz, que possamos colher nesta noite tudo aquilo que precisamos. E também, Senhor, que o Senhor possa envolver aos nossos irmãos responsáveis pelo estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós passaremos para a parte mais importante, que é o nosso estudo da noite. Os nossos irmãos que farão o estudo são os nossos irmãos Alexandre Machado e Érica Puerta Machado, que são trabalhadores da nossa instituição. Hoje nós estamos continuando o mês espírita, o mês de educação espírita. O tema será Crianças e Jovens na literatura espírita. Que possamos vibrar com os nossos irmãos. Irmãos, paz e alegria em nossos corações. É realmente uma alegria muito grande podermos estar aqui hoje, eu e Érica, para abordarmos um assunto tão relevante e que nos toca de perto, já que nós temos a nossa formação acadêmica em letras, né? Então, literatura é uma parte muito importante da nossa vida. Antes de nós nos debruçarmos sobre o material que nós trouxemos hoje, a gente só queria rapidamente comentar, chamar a atenção para a mensagem
inicial, né? Fizemos a questão de ler porque ela já serve como uma espécie de introdução ao nosso estudo de hoje, porque naquela mensagem, né, o livro Espírita e Vida, o Espírito Emmanuel, ele deixa bem claro para nós a grande importância do livro espírita e, portanto, da literatura espírita. E ressaltando ainda, né, e nos convidando para fazermos a nossa parte na divulgação do livro espírita, né, mostrando quão importante é divulgar o livro espírita, a literatura espírita, para que possa cumprir tudo aquilo que falou na mensagem, né, trazer todos aqueles inúmeros benefícios que foram falados. E tem tudo a ver com o nosso trabalho de hoje, né, embora a gente vai focar especificamente, né, mais especificamente na relação entre a criança, o jovem, né, a infância, a juventude e a literatura espírita nos mais diversos aspectos. Mais alegria a todos. Nós agora vamos dar continuidade ao estudo, né, falando sobre referência à infância e à juventude na literatura espírita. A gente dividiu o estudo em 3 partes. Livro dos Espíritos, nós fomos buscar na codificação o que se fala sobre a infância. Então, na questão 379, Kardec pergunta: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E aí os espíritos respondem: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então a gente pode ter um espírito milenar habitando o corpo infantil e ter os pais serem menos maduros espiritualmente, por exemplo, do que o espírito, mas ele não consegue se comunicar em plenitude porque os órgãos ainda não estão perfeitamente. Embora a gente já veja por aí, né, no mundo, crianças muito pequenas chamadas de prodígio que já colocam as suas habilidades e talentos, né, à vista. Na questão 385, Kardec pergunta: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade? 383, perdão, pulei. Qual para este, o espírito encarnado, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então a criança, ela é como se fosse uma esponja. Tudo que ela vai receber de bom ou de ruim, ela vai absorver. Então é responsabilidade daqueles que cuidam dessa criança, sejam pais, avós, tios, educadores da escola, a responsabilidade é de educar da melhor forma possível e instruí-la da melhor forma possível também. E por isso que a gente já tem, né, além da evangelização infantil, a gente já tem evangelização de gestantes e de bebês, né? Agora sim, 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Então Kardec já está perguntando mais do espírito crescidinho, né? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos.
acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, a encarnação ela começa na concepção do espermatozoide no óvulo, né? Nesse momento o espírito se liga ali ao corpo e ela vai se completando até o espírito formar até os 7 anos de idade, e dali ele já parte para a pré-adolescência. A adolescência ele vai retomando ele enquanto espírito, e por isso que ele está falando dessa modificação, né? E a modificação também existe ela enquanto a puberdade. Só antes de continuar, né, comentando ainda sobre essa mudança, né, a gente vê a importância aí da literatura espírita ao falar sobre essa questão, essa transição da infância para a juventude. Porque muitas vezes, não só a família, né, mas na escola, às vezes, né, professores, ou então em qualquer lugar, as pessoas que convivem, né, com a criança, quando vai chegando nessa fase aí, né, da adolescência, e que às vezes muda realmente seu perfil, né, e às vezes as pessoas ficam espantadas. Nossa, mas fulano mudou tanto, não estou reconhecendo, está rebelde, está agressivo, está isso, está aquilo. No conhecimento espírita, a literatura espírita, está aí, obra básica, Allan Kardec, Livro dos Espíritos, nos esclarecendo o que acontece. Não foi uma mágica, não foi algo milagroso, sobrenatural, não. É só o Espírito mostrando que ele é de verdade, simples assim. E a importância desse tipo de informação nos dá aquele clique para a gente ficar ligado. Só para chamar a atenção disso. Nós trouxemos também um trecho, lá uma parte de A Gênese, também obra básica, né, do Espiritismo, de Allan Kardec, no último capítulo, capítulo 18, São Chegados os Tempos, na parte, né, já no item final desse capítulo, que fala sobre a geração nova. E aí nós pegamos alguns trechos do item 27, quando Kardec diz: a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente, aos poucos, e a nova geração lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente como costuma acontecer, com a única, mas capital, quer dizer, importante diferença, de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Então Kardec aqui ele nos mostra como é que está ocorrendo esse processo de transição planetária, em que a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E a reencarnação, ela tem um papel fundamental nesse processo, como a gente, né, a explicação clara aí nesse trecho. Através da reencarnação de espíritos mais evoluídos, mais propensos ao bem, mais espiritualizados. E qual é a importância dessa informação, que não é uma informação tão nova, afinal a Gênese foi publicada em 1868, já vai fazer 160 anos, daqui a pouco. Então, desde essa época,
a gente já vem sendo alertado de que esses espíritos que estão reencarnando, essas crianças, esses jovens, fazem parte dessa nova geração. Essa geração que há de habitar esse mundo de regeneração e que vem ajudar também nesse processo. E aí nós percebemos, entendemos, porque muitas vezes, as crianças e os jovens, muitas vezes mais espiritualizados, mais voltados para as questões espirituais, de espiritualidade, busca de espiritualidade, preocupados com questões como o meio ambiente, cada vez mais preocupados com questões ambientais, com a proteção dos animais e uma série de outras coisas. Tudo isso é um sinal disso que Kardec já vem falando há mais de 100 anos para nós. E isso nos dá uma responsabilidade para nós adultos de como lidar com essa nova geração, auxiliando essa nova geração a cumprir esse papel, colaborando para esse processo de evolução do nosso planeta. Nós temos também um trecho do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 157, Crianças, em que ele vai falar mais especificamente sobre a questão da infância, e a gente destacou esse trecho da mensagem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então nós poderíamos ver esse trecho até como um complemento do que a gente acabou de ver da Gênese. Emmanuel também vem nos chamar a responsabilidade, de nós adultos em relação à criança, do nosso papel de amparo à infância. E esse amparo não é só no sentido material, porque às vezes as pessoas se preocupam muito com o amparo material, em alimentar, em vestir, em dar bons estudos. Mas e o amparo moral de que fala Emmanuel aqui? Ele é fundamental. E esse amparo moral, ele vem através de conhecimentos, lições, orientações que a gente dê. E a literatura espírita vai nos ajudar muito nesse processo. A gente vai ver aqui ao longo do estudo vários exemplos de livros que ajudam nesse trabalho de orientação à criança, ao jovem. Então é uma boa forma de transmitir conhecimentos edificantes para a criança, para o jovem também. Aqui está falando mais diretamente da criança, mas claro, serve para o jovem também. Só que Emmanuel ressalta a questão das atitudes e exemplos, a pedagogia do exemplo, que a palavra convence, mas só o exemplo é que arrasta. Porque afinal de contas, se a gente ensina a criança que ela não deve mentir, e aí bate alguém à nossa porta e a gente fala, vai lá fulano, diz que eu não estou em casa. Aí aquele chato, diz que eu não estou em casa. Acabou o trabalho educativo ali. O que vai chamar mais a atenção dela? O que ela vai absorver melhor? O que a gente disse ou o que a gente fez? Claro que é o que a gente faz. Porque uma ação ela vale mais do que 1000 palavras. Então, precisa tomar esse cuidado. E sou eu agora. E nós ainda queremos trazer, e aí eu vou ler do livro, um trecho do livro Adolescência e Vida. Esse livro aqui, aliás, deixa eu já falar, já que agora a gente está começando. Viram que nós viemos preparados para falar de literatura espírita, trouxemos uma bolsa cheia de livros. E que nós vamos estar mostrando, a gente vai só realmente mostrar, a gente vai comentar alguma coisinha. E a gente já quer, desde já, deixar à disposição, ao final, depois que terminar, depois da prece, quem quiser vir,
olhar de perto, dar uma folheada, está à disposição para isso, tá bom? Está aqui na mesa também para isso, tudo bem? E no livro Adolescência e Vida, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, que é um livro, né, como o próprio título já diz, que fala bastante sobre a questão do jovem, né, do adolescente, do jovem. No prefácio do livro, cujo título é Adolescência e Vida mesmo, nós temos uma colocação de Joana de Ângeles, 1997, mas bastante atual, em que ela diz o seguinte, a gente destacou só um trecho, um parágrafo. A advertência saudável ao jovem é um convite ao comportamento moral equilibrado, de forma que a sua mocidade esteja em alegria e pureza, a fim de evitar comprometimentos infelizes. Então esse livro, assim como inúmeros outros, que alguns a gente vai citar e outros que nem tem espaço, enfim, não teria como, mas tantos livros dentro da literatura espírita, mais diretamente direcionados ao jovem, que trazem conhecimento libertador, alertas, orientações, que, como Joana de Ângeles coloca aqui, vão auxiliar o jovem a aproveitar esse período, que é uma fase maravilhosa, linda da nossa vida, que é a juventude, da melhor forma possível, de forma sadia, equilibrada, aproveitando as oportunidades da melhor forma possível, para que mais tarde, quando chegar a madureza, não venha o arrependimento, a lamentação pelo tempo perdido, pelas escolhas equivocadas. Então, realmente, o conhecimento espírita, através da literatura espírita, é um farol maravilhoso que ilumina o caminho do jovem. Eu vou trazer para vocês, meus amigos, o livro Palavras de Luz, tá? Esse livro daqui, ele é de Divaldo Pereira Franco, Espíritos Diversos. Ele é separado por áreas, tá? E a gente pegou exatamente essa área de infância e juventude. E nós pegamos aqui um trecho que fala sobre uma pergunta que se faz e Divaldo responde. É notório que muitos jovens espíritas, ao adentrarem-se nas universidades, abandonam o espiritismo. A que causa você atribui isso? Então ele coloca, né? Creio que se trata do primeiro período de deslumbramento da vida. É natural que essa efervescência, quando chega ao enfrentamento de uma vida universitária, em que os conceitos são mais abertos, a visão de liberdade é mais ampla, degenerando às vezes em libertinagem, provoque um choque cultural, comportamental no jovem espírita, levando-o a crer que aqueles anos em que esteve frequentando a juventude, com boa conduta e sem vícios, foram ingênuos demais. Né? Eu ficava lá na infância, na juventude, cantando aquelas musiquinhas, estudando Kardec, estudando Jesus, olha o que eu encontro na faculdade. Então há um deslumbramento, né? Então a experiência universitária, porém, vem e satura-o, porque todo prazer cansa, toda alegria se transforma em reflexão, já que não se pode viver sorrindo sempre, senão sob o apoio da esquizofrenia em determinada área. Quando se chega à idade da razão e dos sofrimentos, os encantos cedem lugar às reflexões, e todo aquele conteúdo é trazido de volta, permitindo ao jovem fazer a viagem de retorno às suas bases, às origens, agora no período da idade adulta. E esse livro aqui, ele é muitíssimo importante para nós, né? Por quê? Porque nós já fomos jovens um dia, e o Leon Pereira, né, o nosso grande amigo, foi presidente da casa, esteve à frente da casa por mais ou menos uns 30 anos. Todo jovem que ia começar a faculdade, ele pegava isso aqui, marcava essa pergunta, essa resposta e orientava doutrinariamente, dava o livro de presente.
Esse daqui não é original, porque eu emprestei, sumiu e eu encontrei no sebo, né? Então ele falava sobre isso e quão importante foi para nós. Para mim, enquanto uma menina, uma adolescente de 16 anos, indo estudar na UERJ, uma faculdade de 12 andares, foi muito importante para mim essa base, até porque eu não tinha uma base firme de evangelização infantil, mas eu estava aqui firme estudando no UERJ e estudando já no grupo de mediunidade. Foi muito importante para mim e Alexandre também vai contar a experiência dele, mas antes eu vou fechar aqui. É mister que nós, os espíritas mais velhos, responsáveis, cuidemos bem da programação infanto-juvenil para dar uma boa estrutura cultural e existencial aos nossos jovens, a fim de que eles, bem equipados, possam enfrentar o materialismo, refutá-lo e não se deixarem perturbar pelas correntes do cinismo e do utilitarismo tão em voga, tão em questão, em nossa sociedade. Em relação a palavras de luz, foi o que a Érica falou, né? A gente tem essa relação afetiva com o livro, né, por causa dessa questão do Leon. E é interessante que depois a gente já adulto, a gente teve a oportunidade de fazer isso também com alguns jovens, né? De também, é porque depois foi ficando difícil, encontrar a obra, né? Tanto que esse a gente encontrou, né, no sebo e tal, mas acho que não sei se esgotou e depois não reeditou, né, depois de um tempo, mas enfim, por um tempo que a gente pôde, a gente também chegou a presentear alguns jovens de outras gerações, né, sem ser a nossa, que foram para a faculdade, né, ou estavam para ir para a faculdade, também para servir como alerta, né, mas pesquisas feitas pelo próprio movimento espírita mostram, e Divaldo ele fala isso no livro, que alguns jovens eles realmente se afastam nesse período, né, quando começa a faculdade, mas depois de um tempo, né, passado alguns anos, muitas vezes retornam para a casa espírita. Às vezes até já com família formada, com filhos, aí trazem os filhos da evangelização, enfim. Então é interessante. A semente, de uma forma ou de outra, a gente tem a certeza de que ela está plantada ali no coração daquele jovem. Isso é o que basta, porque a colheita não nos pertence. A gente que trabalha com evangelização espírita infanto-juvenil, a gente precisa ter realmente essa consciência. A gente não tem que ficar esperando o resultado. E aí, nós vamos trazer, só para mostrar, para isso que o tempo não permitiria, como a gente falou, mas aí um ou outro, de repente, fazer um comentáriozinho, outros livros espíritas que falam sobre a questão da criança, do jovem, falam sobre a infância, sobre a juventude, dentro da visão espírita, numa perspectiva espírita, e que é muito importante para todos nós que lidamos com crianças e jovens. É difícil alguém que não lide de uma forma ou de outra com criança e ou com jovem. Então, acaba sendo importante para todo mundo. Então, a gente tem, esse daqui é um clássico, né? Nossos Filhos São Espíritos, do nosso querido irmão Hermínio Correia de Miranda, tá? Para os pais espíritas, principalmente, é um livro que dá uma orientação muito grande, né? Muito importante, muito boa, porque faz com que a gente enxergue realmente os filhos como espíritos imortais que são, porque às vezes a gente esquece. A gente escolhendo só o corpo ali, e não é o que a doutrina espírita nos mostra, nos ensina. Tem 25 minutos, tá? Espiritismo e Educação, professor Ney Lobo. Ele tem um outro livro que a gente não tinha para trazer, mas que a gente também indica, que é Filosofia Espírita da Educação, que é em 2 volumes, que também é muito bom. Para além das telas digitais, da nossa companheira Lúcia Moisés, que é espírita, mas também, né, professora universitária há muito tempo, né, psicologia de educação e uma série de outras coisas, enfim. Então fala com propriedade sobre um tema que é tão atual, né? Família, Juventude e Educação, uma visão espírita, de Álvaro Crispino, com prefácio de Joana de Ângeles.
pelos caminhos da educação, bullying, cyberbullying, dependências, da Nádia do Couto Vale, também atualíssimo, né, o assunto, extremamente importante, fundamental. Pelos caminhos de evangelização de Cecília Rocha, e a gente precisa comentar rapidamente quem, né, foi Cecília Rocha, quem é, na verdade, né? Ela foi vice-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, mas atuou principalmente na área de infância, no Departamento de Infância e Juventude da FEB. E com uma bagagem, né, teve uma experiência, já desencarnou, uma experiência de mais de 50 anos na seara da evangelização espírita infanto-juvenil, com vários livros a esse respeito. A gente vai ver alguns ao longo do estudo. Feliz Adolescer, o adolescente à busca do significado existencial, de Álvaro Luiz. Juventude Espírita, né, que são diversos autores, né, ensaios por professores, escritores e educadores espíritas. Participação de crianças e jovens na literatura espírita, é a segunda parte da nossa palestra. A gente vai mostrar aqui. Essa é Maria Fernanda. Essa é Maria Fernanda e ela faz divulgação de livro espírita pela FEB Editora, no TikTok, no Instagram, no YouTube, desde muito pequenininha. Ela agora já está ficando uma mocinha, já deve estar com uns 12 anos, 13 anos. Mas ela, além de fazer divulgação de livro infanto-juvenil, ela faz divulgação da revista Reformador, faz divulgação de vários livros até adultos. Aí a gente vai colocar um videozinho dela para vocês poderem ver. Pessoal, o livro de hoje é O Tatu Cavaleiro. Esse livro conta a história da jornada do senhor Tatu, que tinha um enorme sonho de virar um cavaleiro. E o seu objetivo era ir procurar o rei Gato do Mato e pedir para ele que ele nomeasse um cavaleiro. E foi isso que ele fez. E nessa jornada como aprendiz de cavaleiro, o Tatu fez uma longa caminhada pela passagem da prepotência e da arrogância, e foi enfrentando algumas dificuldades dentro desse caminho, até ele começar a achar pessoas que estavam dispostas a ajudá-lo. Mas pessoal, agora eu te pergunto, será que o rei Gato do Mato vai nomear o Tatu como um cavaleiro? Do jeito que ele tá arrogante? Vamos ver, né? Tchau! Gente, ela é muito fofinha. Então fica aí, né, a dica. A gente tem vários jovens, várias crianças que gostam de ler livro espírita, que fazem as suas divulgações, né? Isso. Pode colocar a mão da apresentação, amiga. Obrigada, amiga. Isso, agora é o Alexandre. Nós temos também oficina de comercial de livros espíritas. Em diversos encontros de jovens espíritas, a gente tem a Comerge, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que ocorre no período de carnaval em todo o nosso estado. A gente tem o EMESC, que é o Encontro de Mocidades Espíritas aqui de Santa Cruz, o EMEGRAN, que é o Encontro de Mocidades Espíritas de Campo Grande, enfim, em diversos lugares, né? Dentro dos encontros, às vezes, a gente tem a atividade das oficinas, em que os jovens eles vão para oficinas artísticas, pintura, dança, teatro, e uma das oficinas que ocorre muito, que os jovens normalmente adoram, é essa oficina de comercial de livros, em que quem está coordenando ali a oficina traz vários livros espíritas, né? E eles se juntam em grupinhos e cada grupinho escolhe alguns livros e pensam numa forma criativa de divulgar aquele livro. Faz às vezes um sketchzinho, uma situação, né? Às vezes é uma coisa cômica, às vezes é uma coisa mais reflexiva, enfim. Mas é bem legal, porque é uma forma dinâmica de você divulgar o livro espírita, a obra espírita. Então, também é uma participação do jovem nessa questão da literatura. E agora a gente vai mostrar para vocês
um livro muito importante, que é O Jovem Espírita Quer Saber. Questionamentos de inúmeras mocidades que 25 escritores espíritas respondem. Aquela ali é a segunda edição ampliada e revisada, né? E essa daqui foi a primeira, tá? O que foi legal? Foi um livro absolutamente construído coletivamente. Mocidades do Brasil inteiro fazendo perguntas sobre temas variados e pessoas do movimento espírita respondendo. Então a gente teve uma participação no capítulo de namoro e noivado, né? Nessa primeira edição a gente ainda era noivo, na segunda edição a gente já estava casado. O que é legal do livro também é que ele traz a história, um pouco da história da pessoa que está escrevendo, tá? Então assim, uma foto antiga, uma foto atual, um pouquinho da vida dela, muito legal isso. E aqui atrás também foto de várias mocidades, né? Jovem. Aqui dentro tem fotos de várias mocidades, ó. Esse livro aqui, ele foi traduzido para o Esperanto e foi parar lá no Japão, gente. É muito chique isso, né? O Esperanto e a divulgação do Esperanto também, tá? E só um detalhe, a nossa mocidade aqui do céu participou também, além da gente ter participado com o capítulo como autor, né? Na verdade, pesquisamos, né, o assunto na literatura espírita. Mas, enfim, a nossa mocidade participou com perguntas, tem foto aqui, né, na mocidade da época, né, no caso. Então, isso é muito legal. E a editora Lorenz, né, que é a editora do livro, ela atualmente tem sua sede aqui em Santa Cruz. É interessante isso. Agora a gente vai trazer para vocês aqui o livro Jesus e Você, que é do Eduardo Ferreira. Que é do Eduardo Ferreira, o nosso amigo de Campo Grande, né, lá do Luz e Verdade. O Eduardo... Que também está no outro livro. Está no outro livro, Jovem Espírita Quer Saber, com capítulo. E o Eduardo, ele começou a fazer palestra, ele nasceu em família espírita, começou a fazer palestra também na sua adolescência. Por volta dos 16, 17 anos, já começou a fazer palestra e não parou mais. Uma das coisas que, além de falar, de gostar de falar, ele também gosta de escrever. E ele escreveu esse livro aqui, e hoje a gente até se surpreendeu que lá no site da Federação Espírita já está com a segunda edição esgotada, é um livro esgotado. Então já fica aqui, é uma linguagem simples, é como se ele estivesse conversando com a pessoa que está lendo, tá? Trazendo temas importantíssimos para a nossa juventude. Também. Gente, a gente está falando aqui de juventude, mas todo mundo pode ler o livro, tá? Não tem problema nenhum não, é para ler mesmo. Pode passar. A gente está trazendo para vocês agora o Vitor Hugo, o menino. Vitor Hugo Guimarães, ele nasceu em Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, mas desde menino, desde 15 anos, ele também começou a fazer palestras de uma forma muito voltada para os jovens, atendendo a todos os públicos, mas principalmente a jovens. Ele se formou também como professor de língua portuguesa, hoje ele tem 26 anos, tá? E ele está fazendo palestra aí pelo Brasil afora. Nós também queremos falar rapidamente sobre o programa Sintonia Espírita, que é um projeto da área de ações estratégicas do CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, é a nossa federativa aqui do Rio de Janeiro, e que é realizado por jovens, e atualmente esses jovens são todos do 27º Conselho Espírita de Unificação, que abrange as casas espíritas de Santa Cruz e adjacências. Então são jovens aqui, né, da nossa localidade. E nesse programa, que é mensal, né, uma vez por mês, e é divulgado no canal de YouTube TV CERJ, só buscar lá, voltado sobretudo para o público jovem. O programa ele tem várias partes, né? São várias coisas. E uma das partes, é feita muitas vezes a divulgação de obras espíritas, além da divulgação da Livraria Espírita Gerson Simões Monteiro, que é a livraria do CERJ.
da nossa federativa. Então, também é uma participação do jovem, né, em relação à literatura espírita. E nós temos ainda a questão da evangelização espírita infanto-juvenil. De vários centros promove o estudo de livros espíritas. Então isso também é uma participação aí em relação, né, da juventude aí com a questão da literatura e da infância com a literatura. E a gente pode dar exemplo aqui da nossa casa do céu. Nós nos lembramos que na infância, por exemplo, há alguns anos, aí, né, tem evangelizador aí, da infância, há alguns anos na infância foi trabalhado com as crianças o livro Meu Pequeno Evangelho, de Luiz Rivas, numa parceria com o Maurício de Souza, porque os personagens são os personagens da Turma da Mônica, mas para trazer ensinamentos do Evangelho. Então olha que legal, que interessante. Então são vários livros, uns eram só de histórias, outros tinham atividades, enfim, e as crianças da época, né, adoraram. Em relação à nossa mocidade, nós fazemos, né, desde muito tempo e até hoje, estudo das obras básicas de Allan Kardec com os nossos jovens. A gente estuda na mocidade o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Além disso, nós também temos, eventualmente, né, de vez em quando, estudos de outros livros espíritas, sobre outros livros espíritas. Já tivemos estudos sobre o livro Nosso Lar, Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, do livro Há 2000 Anos, Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico também, Chico Xavier, enfim. Mas a gente está trazendo exemplo aqui, né, da nossa casa, mas várias outras casas, várias outras evangelizações infantis e juvenis, a gente sabe que fazem esse tipo de trabalho também, que é de fundamental importância. Agora a gente vai mostrar para vocês, né, alguns livros, são todos da nossa biblioteca, tá, gente? De literatura espírita infanto-juvenil, tá bom? A gente tem aqui uma coleção sobre sentimentos, né, nossos sentimentos, fica do outro lado. Vou botar para lá. De Julieta Rocha, do Centro Espírita Leon Denis, tá? São 13 volumes. Não. Crianças Médiuns, a historinha que deu início ao Espiritismo, também do Luiz Rivas, tá? Da editora Boa Nova. O Coqueiro Solitário e o Novo Irmãozinho, Ariane Cajazeiras, são duas historinhas. Aqui, A Lenda dos Milagres do Amor, pelo Espírito Selma Lagerlof, com Divaldo Pereira Franco. O Anjo da Misericórdia, Divaldo Franco e Amélia Rodrigues. César Braga Said escreve Cambalhotas, um palhaço diferente. Ilustrações de Verônica Fukuda. Também de César Braga Said e Andréia Marchal Neto, Os Felizes, da editora Leal. Prosseguindo, nós temos também de César Braga Said, O Menino que Aprendeu a Gostar de Ler. Dele também, tá? Uma sequência aí de César Braga Said. Paquinho, um papagaio como você nunca viu. Raulzinho, o menino que repartia esperanças, sobre Raul Teixeira, nosso querido Raul Teixeira. O Espírito, agora já não é mais do César Said, né? De Cléudio Albuquerque Melo. De Lidiane Barreto de Menezes, nós temos O Credor Incompassivo e O Filho Pródigo, ambos falando sobre parábolas aí, né, de Jesus, é um grande educador. E passagens do Evangelho. Érica está lembrando que Lidiane é um grande educador.
já trabalhou como diretor da nossa federativa aqui do nosso estado. Nós temos de Cláudio Assis A Verdadeira Riqueza e outros 7 contos. Então, são várias histórias morais. Temos ainda de Cláudio Assis A Centopeia com 100 e a Minhoca sem pernas, 100 com C e 100 com S, trocadilho, e um gatinho muito especial. E de Ruth Vilas Boas e Ellen Pestilli, Frederico reencarna. Estuda a reencarnação para as crianças. Chegamos aqui a Tintino, o espetáculo continua. Francisco Cândido Xavier psicografou, espírito Francisca Clotilde. Esse livro é muito importante para mim. Foi o primeiro livro espírita que eu li nessa encarnação. Era da biblioteca da minha tia Rosane. Então, muito importante para mim. Para lá, né? Outro livro muito gostoso de ler, Cartilha da Natureza, pelo espírito Casimiro Cunha, Francisco Cândido Xavier, tá? Então, são poemas que falam de coisas simples da natureza: o sol, a lua, a terra, a água, tá bom? Temos aqui de Ariovaldo Cavarzan, A Esperança, é uma estrelinha verde. Só um comentário: esse livro foi trabalhado no Criança em Ação. Esse livro foi trabalhado no Criança em Ação, que é o encontro das evangelizações espíritas aqui do nosso seu Santa Cruz adjacência. Ele foi a base do encontro. Agora aqui uma das coleções, né, de Cecília Rocha. E aqui a gente tem a parceria com Heloína Lopes, Um Sonho Fantástico. Mariana, A Volta de Mariana, Cecília Rocha com Clara Araújo. Uma Viagem Inesquecível, Cecília Rocha com Clara Araújo. Recados do Além, Cecília Rocha e Clara Araújo. Para fechar aqui a minha participação aqui nisso, A Vitória de Nélio, Cecília Rocha e Clara Araújo. Temos também e agora, livros mais voltados para a juventude, ou que servem para os dois, principalmente. Não que esses não possam ser usados, mas são mais infantis. A gente cita, e para o resto da vida, Contos que Tocam o Coração, de Wallace Leal Rodrigues. A gente já utilizou muito esse livro aqui na evangelização, né, infantil, mas também serve muito para a mocidade. São várias historinhas muito legais e que dá para você, inclusive, fazer atividades práticas com as crianças. As histórias, elas, quem for pegar vai ver, elas nos ajudam nesse sentido. Então se torna um conhecimento mais concreto. O Livrinho dos Espíritos, de Laura Bergalo, que já mostra questões do Livro dos Espíritos numa linguagem simples, mais acessível ao jovem e dependendo da criança, até mesmo a criança. Juventude e Decisão, de Alcione Koritsky, que já foi daqui do nosso seu, né? Já foi de São Espírito Ernesto de Varela em Septiba, agora está no movimento espírita mais lá para baixo. E é um livro de perguntas e respostas sobre os mais variados temas que tem a ver com a realidade do jovem, dúvidas que às vezes o jovem tem. Então, é um livro, a gente já utilizou, várias mocidades já utilizaram e às vezes utilizam como material de estudo. Avisos Espíritas para a Juventude, psicografia de Raul Teixeira pelo espírito Ivan de Albuquerque, que é um espírito que fala muito de perto a questão da juventude. Depois, daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor dele. Divaldo Franco e o Jovem, que é uma compilação de Délcio Carlos Carvalho. De Gibson Bastos, Coisas de Adolescente, as mudanças, dúvidas, escolhas e decisões pelas quais o adolescente passa nessa fase. Caderno de Exercícios de O Livro dos Espíritos, volume 2, trabalhando com o jovem também, para trabalhar o Livro dos Espíritos, com várias atividades.
esse quiz espírita, né? Teste seus conhecimentos sobre o espiritismo de forma divertida, com desafios, perguntas, caça-palavras, teste de memória, labirintos, jogos, elaborado pelo Luiz Rubens, que é o mesmo do meu pequeno Evangelho da Turma da Mônica. Tá? Então é bem interessante também. E, voltando para cá, a gente quer também destacar só mais 2 livros que tem a ver bastante com juventude, que é Cântico da Juventude, psicografia de Raul Teixeira pelo Espírito Ivan de Albuquerque, que é esse que aqui está, que ali está, né? E a gente já estudou na mocidade sobre a biografia de Ivan de Albuquerque, porque quando encarnado ele foi um jovem espírita exemplar, maravilhoso. Arrepia, né, que a gente lembra dos fatos. Tá? A gente não tem tempo aqui, infelizmente, mas nesse livro a gente tem, logo no início, a biografia dele, que é maravilhosa. Então é um livro muito bom. E ele, ao longo do livro, ele vai falar de vários aspectos da juventude. Eu queria destacar juventude e espiritismo, juventude e Jesus. E ele fala com propriedade. Ele tem autoridade moral para isso, porque ele soube aproveitar a sua juventude espírita de forma plena. E finalmente Não Pise na Bola, né? A capa mais antiga, a capa mais nova, de Richard Simonetti. Richard Simonetti já é conhecido por ter uma linguagem bastante simples e acessível, mas esse livro ele escreveu pensando muito na juventude, né? Tanto que na edição mais atual ele está lá, porque a adolescência é um desafio. Ele já desencarnou. Ele já desencarnou, né? E são perguntas também de assuntos variados que permeiam o jovem e a juventude. É muito interessante também. A gente vai tratar agora, meus queridos, de uso de literatura espírita infanto-juvenil no Evangelho no Lar. Primeiro, falar da importância do Evangelho no Lar, que é quando a gente escolhe um dia da semana, em um horário pré-determinado, né? O nosso é toda terça-feira, às 22h15. E aí a gente, com a nossa família, a gente lê uma página pequena, faz uma prece, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lê um itemzinho e, breve comentário, faz a prece de novo. Isso é fundamental. E a literatura espírita, quando tiver criança e adolescente em casa, ela pode ser, né, pode ser levado a algum desses livros, né, que a gente colocou aqui, ler um pedacinho, ler um capítulo e fazer o Evangelho com o jovem, para que o Evangelho seja atrativo também, principalmente com crianças bem pequenas que são, né, precisam, né, dessas lições evangélicas de forma mais didática, tá bom? E agora a gente vai pro fechamento. Alexandre, antes do fechamento, quer falar alguma coisa? Só realmente agradecer aí e mais uma vez deixar aqui à disposição para quem quiser olhar de perto. Não tenham medo, o livro espírita não morde, ele ilumina. Meus amigos, esse livro aqui é Chave do Saber, de Sônia Xavier Pimentel, ilustrações de Almindo Júnior. Vamos também valorizar o ilustrador, porque o ilustrador, ele lê o livro e ele vai desenhando para facilitar, né, a mentalização e tornar o livro mais atrativo. E esse livro daqui, né, a primeira palestra que a gente fez sobre literatura espírita, infanto-juvenil, como um todo, faz mais de 10 anos. Mais de 2015. 2015 já foi a segunda, mas antes a gente teve outra. E a gente está aqui complementando, graças a Deus, complementando com vocês. Então esse livro daqui é uma delícia de ser lido, eu vou ler para vocês. Ele é em forma de poema e ele é absolutamente significativo. Prestem atenção nas imagens, tá? A Chave do Saber, valorização do livro que esclarece. Dedico às crianças que fazem do livro
fiel companheiro, Sônia. Na magia das palavras, das cores e ilustrações, tenho a chave do saber e de muitas emoções. Falo de muitas histórias, fatos e acontecimentos, transmitindo experiências, valores, divertimentos. Basta viajar nas páginas que se abrem com prazer, para ter acesso a mensagens que maravilham o ser. Erradamente me usam, às vezes sem eu querer. Deve o leitor sensato analisar o que lê. Mas, no geral, com certeza, sou agente de alegria, dou coragem, vida nova e muita sabedoria. Por ser livro, sou feliz e uma verdade sustento. Na rota evolutiva, sou valioso instrumento. Afinal, o mais sublime repositório de luz são os exemplos de amor do Evangelho de Jesus. Muito obrigada. Nós agradecemos aos nossos irmãos pelo estudo da noite e possamos levar os nossos pensamentos neste momento, dizendo assim: querido Mestre Jesus, só temos a agradecer a Ti pela oportunidade bendita que nos deste de aqui estarmos, de termos ouvido mais um pouco da importância do livro na caminhada nossa e dos nossos, que possamos sair deste ambiente envolvidos pela Tua paz, pelo Seu amor, e com nossos familiares em casa, possamos levar toda a paz que aqui colhemos nesse ambiente, que possamos sair daqui fortalecidos e amparados pelo Seu amor, e que possamos distribuir por todos aqueles que encontrarmos o amor que aqui colhemos. Envolve, Mestre Jesus, a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, que a paz de Jesus envolva a cada um de vocês no retorno aos seus lares. Sigam com Deus.